Amém! Senhor Jesus! Amém. Irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez a essa nossa transmissão da nossa reunião ministerial. Amém. Nós esperamos que todos vocês estejam igual de contentes que nós, Amém. por estarmos mais uma vez ouvindo a palavra do Senhor, tendo a oportunidade de sermos edificados como a Igreja de Deus. E com esse sentimento, nós queremos começar a nossa reunião desfrutando do hino 396. Né, Abraão? Maria. E o título desse hino é Como Nosso Lar e Descanso. Amém. Irmão, a estrofa número 1 diz assim: Quão esplêndida é a vida da igreja, Um jardim. Cristo, Nossa experiência cresce aqui. Ele é fresco, Tão amável, disponível para mim. E a todos os santos em um só fluir. Amém, irmão? A igreja é nosso lar de descanso. Amém. Irmão, quando o Senhor plantou o homem no jardim do Éden, irmão, ele falou para que o homem pudesse comer dos árvores que estavam aí, mas daquele do conhecimento do bem e do mal, de aí ele não poderia comer. Sim. Mas, irmão, o Senhor, quando falou que ele poderia comer de todos os árvores, o Senhor estava querendo que o homem comesse do Senhor. Amém. E assim o homem poderia permanecer no Senhor. Sim. Irmão, hoje nós temos que comer do Senhor. Amém. Naquele momento, o homem não comeu do Senhor, ele comeu do conhecimento do bem e do mal. Aí entrou o pecado, irmão. Sim. Mas agora nós temos a escolha de comer o Senhor. Amém. O fato de nós estar hoje aqui nessa reunião quer dizer que nós escolhemos o Senhor. Amém. Irmão, vamos desfrutar do Senhor. Amém. Vamos Amém. comer e beber do Senhor. Amém. Irmão, o coro disse assim: Quão feliz estou No jardim de Deus, o melhor lugar para se crescer. O maior prazer já visto é da árvore comer e do rio da água da vida beber. Irmão, não tem melhor coisa que comer e beber, né? Amém. Irmão, vamos desfrutar o Senhor. Amém. Vamos Amém. louvar o Senhor. Amém. O Senhor merece ser louvado. Sim. Amém. Amém. Quão esplêndida é a vida da igreja, um jardim. Cristo, nossa experiência cresce aqui. Ele é fresco, tão amável, disponível para mim. E a todos os santos em um só fluir. Quão feliz estou no jardim de
melhor lugar. Amém. É o melhor lugar. Irmão, é o melhor lugar para se crescer. Amém. O maior prazer já visto. Amém. É da árvore e comer. E do rio da água da vida beber. Amém. Então, eu estou muito feliz. Amém. 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 Senhor Jesus. Amém. O Abraão tocou um ponto no princípio que foi escolher. Amém. Escolher comer dessa árvore da vida. Amém. E hoje, para escolhermos comer dessa árvore da vida, nós escolhermos o Senhor. Amém. Então vamos desfrutar também do hino Escolhe a Ti. Amém. Amém. Senhor Jesus. Escolhe a Ti, Senhor, resolvendo os sofrimentos desse amor e tormentos que se alternam com louvor. Eu escolho a Ti, escolho a Ti, Senhor. Desmovendo provações, morte e buscar. Se perseguições são riscos de te amar, eu escolho a Ti. Para seres meu amor, minha prova de vaga, frente a tudo que vier, resiliência e fé. Quando desejar fugir, permanecerei aqui. Mesmo em face dessa dor, mas em face desse amor, eu escolho a Ti, escolho Te seguir. O caminho é estreito, mas vai conduzir a gerar o que é perfeito em mim. Pois teu sangue derramado muda minha história. Cristo Jesus, meu testemunho e vitória. Esse amor será refúgio no deserto para te amar. Escolhendo os mais incertos, mas é certo que escolho a Ti. Mas é certo que escolho a Ti. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos? E agora, para desfrutarmos a ceia do Senhor, vamos estar louvando o hino 11. Amém. Meu Deus e Pai, enquanto aprecio os céus e terra, Tua criação, e Tu assim conta-me para a vida do Teu poder na manifestação.
Senhor Jesus, a minha amada igreja em Cristo Jesus, vamos para mais um estudo do alimento diário da série Tão Grande Salvação. E hoje a mensagem é a terceira semana. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, dando continuidade? Portanto, 2, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E o Senhor, a gente vê com relação o quanto o Senhor nos ama. Nessa mensagem eu vou dar um exemplo aqui, como o Senhor fez conosco, né? Ele nos encontrou como se fôssemos aquele emaranhado de fio. Ele nos regenerou, separou aquele bolo de fio, né? Regenerou a nós e nos reconciliou. Dá aqui um exemplo, um fio regenerado. Imagina aquele bolo de fio lá, aí você vai lá, separa o fio que vai ser a fase, o fio que será o neutro e o fio que será o terra. Os três estão aqui, ó. E aqui foi regenerado. Agora o que o Senhor quer fazer conosco? Nos conectar com Ele. Isso que o Senhor está fazendo conosco hoje, nos conectando com Ele. Agora nós precisamos estar atento com relação a isso. Se todos os dias, qual é a nossa condição? A gente pode topar num fio, desconectar, desliga ali o aparelho. O que você tem que fazer? Ir lá, conectar. Nós com Cristo, a mesma coisa. O mundo tem vários fatores que nos desconecta com Cristo, né? Nos desconecta de Cristo. Nós precisamos todos os dias ter a preocupação de vermos, hoje estou conectado com Ele. Então hoje faremos um tour pela Bíblia e tem vários e vários versículos para mostrar o quão preocupado o Senhor tem pela igreja, a preocupação imensa de Deus para com a igreja, para com seus filhos. Então, ó, fica bem claro, a primeira etapa da nossa salvação foi pela regeneração e reconciliação. E a segunda etapa está em Romanos 5:10. Vou ler aqui para os irmãos. Ó Senhor Jesus, Romanos 5:10. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ó Senhor Jesus, muito mais. Muito mais. Antes nós éramos aquele emaranhado de fio, mas hoje, olha o tanto que o Senhor já operou em nós. Cabe a nós hoje ter esse cuidado de estarmos sempre conectados no Senhor. Ó Senhor Jesus. O processo da salvação continua e inclui a justificação subjetiva, a santificação, a transformação, a conformação e futuramente a glorificação, quando nós seremos arrebatados. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, eu queria dar um exemplo com relação, quando você se converte ao Senhor, não basta nós nos acomodarmos. Hoje eu me tornei um filho do Senhor, maravilha. Não é para isso que o Senhor te chamou, só para você se tornar um filho, isso é o suficiente. Exemplo, você entra numa empresa, quando você é contratado, ali você entra, digamos que você comece pela base. Mas o seu intuito é de se aposentar na base de uma empresa que você entrou, passou ali 30 ou mais de anos, né?
vários anos, do jeito que você entrou, sair? Não, com certeza. Você entra, mas com o intuito de galgar conquistas, né? Dia após dia, subir degraus. Se possível, almejar até mesmo a direção. Mesmo que você não alcance aquela direção, mas você quer alcançar o grau mais elevado possível, porque você não quer ali ficar não quer ficar ali paralisado onde você entrou. Não, é dia após dia. Hoje com o Senhor também, Ele espera que nós não nos contentemos só no fato de sermos filhos dele e pronto. Ele nos colocou na vida da igreja. Ele quer que nós nos integremos, façamos parte, né, do corpo e procuremos ali interagir com os demais membros, né, para juntos alcançarmos, né, o objetivo final, que é a glorificação. Para você alcançar a glorificação é um processo. Não é questão de você cruzar os braços. Pelo contrário, se você cruzar os braços, você não vai alcançar a glorificação. A gente viu aqui os degraus, né? Cada degrau desse são pessoas ativas. Não são pessoas que cruzaram o braço, né? Senhor Jesus, vamos dar prosseguimento lendo Romanos 8, 14 e 16. Ó Senhor Jesus. Romanos 8, versículo 14 e o versículo 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. E aí, a questão é, o fato de ser filho de Deus, torna a repetir, é muito importante. Mas aqui a gente vê duas categorias de filho. O filho tecno é aquele filho criança, né? Que condiz aqui com o versículo 14. E o filho ruios é aquele filho maduro. O exemplo da empresa. Você vê alguma empresa contratar crianças? Com certeza não. Ela procura contratar adultos. Por quê? Ali ele vê maturidade. Em cima dessa maturidade, ele pode ali exercer a função a qual ele foi contratado, né? Vamos ler também Mateus 7, versículo 21. Senhor Jesus. Como disse, a gente vai fazer um tour hoje pela Bíblia. São vários os versículos e mostra a importância, né, de nós. Tudo com o objetivo de nos alcançar. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Já perguntou a Deus o que ele quis dizer com isso? Senhor Jesus. João 3. Oh, Senhor Jesus. João capítulo 3, versículo 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E vamos ler também Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa é a preocupação do Senhor para conosco, né? Se estamos sendo essas pessoas que se preocupam em galgar degraus, né?
Senhor Jesus, se nós procuramos não pular a faixa etária, né? A gente sabe a importância, né, da sua infância, da sua pré-adolescência, da sua adolescência, da sua juventude e da fase adulta. Você precisa, sim, em cada fase dessa, viver da melhor forma possível, né? Mas o Senhor, Ele quer nos usar. Onde quer que nós nos encontremos, a faixa em que nós nos encontremos, seja desde a fase infantil à fase adulta, Ele quer ser o centro da nossa vida. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler aqui também. Senhor Jesus. É muito versículos, irmãos. E nesse versículo também é destacado com relação ao reino dos céus e o reino de Deus. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos o reino de Deus já garantido para nós. E o reino dos céus? Não é a mesma coisa, reino dos céus e reino de Deus? Não, reino dos céus é como se fosse um bônus. Você está numa empresa e geralmente no final do ano tem o 13º, né? E a empresa, além do 13º, lhe dá o bônus. Então, você recebe o seu salário, o 13º, e vem um bônus. O Senhor também nos oferece um bônus, que é o reino milenar. Uma vez que você recebe o Senhor como seu Senhor e Salvador, você precisa angariar crescimento, né? Então, quando você alcança o objetivo que Deus propôs a cada vida, o que o Senhor propôs para mim não é o mesmo que Ele propôs para você. De repente, a maturidade, se a gente for medir a maturidade em cada um de nós, é diferente. Mas para cada pessoa, o Senhor deu uma metragem. Fulano de tal vai alcançar, quando ele alcançar essa metragem, ele é digno de reinar comigo. Então, digamos, você alcançou uma metragem X, eu alcancei a metragem Y. Aí nós nos encontramos lá no reino. Aí a gente querer fazer comparação. Mas você alcançou a metragem X e eu Y, e alcançamos o reino milenar? Por quê? Para cada pessoa, como eu disse, né, para cada pessoa o Senhor tem um propósito. Você alcançou o propósito de Deus, recebeu o bônus. Então o reino milenar é esse bônus. Senhor Jesus. Vamos ler também Mateus 4:17. Senhor Jesus, Mateus 4, versículo 17. 4:17 diz: Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Não sei se vocês perceberam, cada versículo desse não tem ninguém aqui de braços cruzados. Todos estão atuantes. Então, quem é atuante é digno, né? Como o Senhor diz, né? O trabalhador é digno do seu salário. Nós, como servos do Senhor, também seremos dignos do Evangelho, né? Se nós nos propomos a pregar o Evangelho e cumprirmos esse papel, seremos dignos, né, desse bônus, o qual eu citei, o reino milenar. A gente não quer se contentar. Como um funcionário de uma empresa não quer se contentar ao final do ano só receber seu salário e 13º. Ele também almeja o bônus. Então nós, como servos do Senhor, também almejamos o bônus, almejamos o reino milenar. Senhor Jesus. Vamos ler também Hebreus 10, 24 a 25. Hebreus 10,
24 a 25. Senhor Jesus, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, esse versículo me chamou a atenção com relação assim, quando você vê algum irmão se dirigindo a você, qual é a maneira, né, que você vê esse irmão? A gente precisa perceber que nós, como membros do corpo de Cristo, nos preocupamos uns com os outros. E quando um irmão se aproxima de mim, ele não vem com aquele intuito de me cobrar. Ele vem com o intuito de me ajudar. Porque o reino não é para mim, o reino é para nós. Não adianta, já pensou? Você está participando de algo e quando pensa que não, a premiação só é para você. Tem corridas que sim, é claro, né? A premiação é para o primeiro colocado. Mas a questão da vida da igreja, a questão do Senhor para com seus filhos, não é de tratar do individualista, né? Mas do coletivo. O Senhor, ele se preocupa de fato com cada um de nós. Então, quando algum irmão se aproxima de você, não pense assim, poxa, esse irmão já vem fazer alguma cobrança para comigo. Não. Entenda que a preocupação, ele se aproxima de você, às vezes com essa preocupação. Como tem sido o seu dia? Como é que está o teu andar com o Senhor? Não no intuito de lhe cobrar, mas no intuito de saber se você está exercendo o papel pelo qual Deus lhe colocou na igreja. E a gente vê que a importância, né? Deus sim valoriza a igreja. E a gente vê que tudo o que ele faz está focado na igreja. E veja, algo que você gosta, você investe naquilo. E aquilo que é investido, você procura colocar as melhores... por exemplo, você tem um carro. Você não vai colocar qualquer peça. Você vai colocar naquele carro que você tanto gosta as melhores peças, para que aquele carro, quando você fizer uso, ele atenda o propósito, né? Então, Deus ama a igreja. Ele não tem posto qualquer coisa, qualquer pessoa na igreja. Ele colocou você, ele me colocou, ele colocou os nossos entes queridos. Ou cada membro que está no corpo de Cristo é porque é importante. Então, o inimigo às vezes vem soprar em nossos ouvidos, nos desmerecer, falando que nós não temos mérito algum para estarmos na igreja, que nós não temos nenhum objetivo, que nós não nos envolvemos. Ele coloca várias acusações na nossa mente. Aí o que você faz? Fica de cabisbaixo, né? Porque pode até ser verdade a acusação dele. Às vezes você vê alguém que é tão atuante e você não atua em nada, né? Aí o inimigo vai lá, aproveita essa situação e põe lá, ó, você, o que você está fazendo aqui? Fulano de tal, aquele sim merece estar aqui, porque ele faz isso, faz aquilo outro, e ele procura ser atuante no corpo de Cristo. Mas você, o que tem feito? Então não dê ouvidos ao inimigo. Saiba que o próprio Deus foi que te elegeu para estar no corpo de Cristo. E Deus comprou você com alto preço, preço de sangue. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, para aqueles que acham que a igreja não tem importância nenhuma, vamos ler aí, ó. Atos 20. Atos 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E Efésios
1. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Senhor Jesus. Aí tem Romanos 12, 4. Senhor Jesus. Romanos 12, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Nesse versículo eu destaco aqui, que às vezes você pode se cair no erro de ficar se comparando com alguém. E aqui, olha só. Romanos 12, 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Qual a função do nosso nariz? Ele tem a sua função única, diferenciada, digamos assim. Ele está no corpo, mas ele não tem a mesma função do meu ouvido. Mas ele é mais importante do que o meu ouvido? Não. Embora ele seja importante no corpo, não quer dizer que ele seja mais importante que o meu ouvido. Meu ouvido também, pelo contrário, ele não é mais importante do que o meu nariz. Mas ele é essencial no corpo. Portanto, cada membro é essencial para o corpo. Tudo é essencial para o corpo. Então, onde o Senhor lhe colocou é porque ali você é importante para o corpo. Glorifique o Senhor por você fazer parte do corpo. Você faz parte da igreja, não é qualquer coisa. E a igreja é o corpo de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Vamos quebrar também um tabu, lendo aqui o versículo, Mateus 24. Mateus 24, versículo 46 a 49. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, Senhor Jesus, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Aqui até o versículo 49. Senhor Jesus, aqui a gente vê que o cotidiano, a gente está aí, sabemos que o Senhor está à porta, prestes a vir arrebatar a sua igreja. De repente a gente pode cair naquele tabu. Como o Senhor está perto de vir, vou abandonar todos os meus sonhos. Eu tenho um sonho. Quem é solteiro? Eu tenho um sonho de casar. Quem está desempregado? Eu tenho um sonho de arrumar um emprego. Quem está estudando? Eu tenho um sonho de me formar. Então, aqui deixa bem claro: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Não deixe você que está estudando de estudar. Não deixe você que tem o intuito de casar, não precisa enterrar esse sonho. Não deixe você que tem o intuito de arrumar um emprego, também não deixe de
de sonhar em um novo emprego, ou ser promovido, ou de voltar a estudar, aqueles sonhos que você tem em seu coração, o Senhor deixa bem claro, né? Não precisamos abrir mão desses sonhos. O que você pode fazer é você viver a sua vida normal, como qualquer outro ser humano. O que vai diferenciar nós das pessoas que não têm o Senhor é que o que nós fazemos e aquilo com que nós sonhamos, temos o direcionamento do Senhor. Não sonhamos sem colocar diante do Senhor. Ah, Senhor, eu quero isso. Então, eu quero, mas eu apresento para o meu Senhor. Senhor, eu almejo um emprego. Senhor, eu almejo uma faculdade. Seja lá o que você sonha, mas é com o Senhor. Você apresenta para o Senhor e quer o direcionamento dele e quer que ele esteja presente na realização do seu sonho. Não precisa você, o Senhor está prestes a voltar, então vou abandonar tudo agora, vou me enclausurar para que quando o Senhor vier me encontre fazendo assim. Não é nesse sentido. Não precisamos radicalizar. O versículo não deixa, não nos mostra que é dessa forma que o Senhor quer nos encontrar. Mas Ele quer nos encontrar onde nós estamos atuando, mas Ele nos encontrar ali, você exercendo aquela função ou aquele estudo, seja lá o que for, mas em comunhão com Cristo. Senhor Jesus, Gênesis 2. Oh, Senhor Jesus. Gênesis 2, de 7 a 9. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesses versículos a gente vê com relação o Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Tanto é que Ele faz referência de inúmeras árvores que Ele colocou ali e deixou que o homem, deu liberdade para que o homem se alimentasse dessas árvores. Agora o versículo, capítulo 2, versículo 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas ele deixou uma ordem para que da árvore do conhecimento, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. As pessoas interpretam ordem com radicalismo, como imposição, como algo assim. A gente vive numa era do mistério da iniquidade, onde deturpam tudo. O Senhor aqui, Ele demonstra preocupação com o homem a qual Ele criou. E deixou ali a liberdade de escolha para o homem, para que ele se alimentasse de todas elas. Mas, porém, entretanto, ele deixou um alerta. Mas, ele apontou para a árvore e mostrou para o homem: desta aqui não comerás. Isso é preocupação. Digamos que você, como um pai, tem uma criança, um bebê, né? E ela começa a engatinhar. Você com certeza não vai mudar de casa por causa do seu filho, porque está sujeito a se acidentar. Se você mora num apartamento ou se você mora numa casa
Não, o que você vai fazer? Preparar um ambiente para que ela não sofra nenhum acidente. Mas você vai alertar essa criança. Não é necessário você, agora eu vou mudar de casa, eu quero uma casa de tal forma para que meu filho não venha sofrer nenhum tipo de acidente. Não precisa entrar não precisa de tudo isso. Os cuidados necessários na sua própria casa você precisa tomar, mas você também precisa alertar a criança. Ela já vai ganhando a consciência desde então. Uma tomada, aí o que você faz? Põe ali um plug para tampar aquele acesso da criança. E ali, ao mesmo tempo, você já mostra para a criança, daqui, você não pode tocar. Você não está sendo radical. Pelo contrário, você está sendo zeloso. Você cuida daquela criança. Por quê? Você ama essa criança. Deus nos ama. Então, Deus, quando alertou Adão e Eva, ele alertou por amor, não por imposição. Não comerás, porque eu não quero. Não, ele não comerás. E mostrou, se o homem comesse, mostrou qual seria o resultado. Você para a criança vai falar, filhinho, não pode pôr a tomada aqui. Se você pôr a tomada, vai tomar choque, vai morrer. E papai, mamãe vai ficar triste, vai chorar muito a perda de você. Não deixe papai e mamãe triste. Então Deus falou a mesma coisa. Como se ele falasse a mesma coisa para Adão e Eva. Não faça, não tenha tal atitude, porque assim você vai deixar o Deus triste, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tem outra pergunta também aqui. Nós conquistamos a Deus? Quanto a isso ninguém tem dúvida, né? Que a gente vê que desde o início Deus fez tudo em prol do homem. Ele preparou aquele jardim para recepcionar o homem, né? Recepcionar Adão e Eva. Vocês que são pais, vocês sabem, né? Na espera de uma criança, vocês preparam todo o enxoval para recepcionar. Há alguma dúvida com relação ao sentimento dos pais para com o filho? Estão esperando a vinda dele, mas mesmo assim já ama esse ser desde o primeiro dia que tomou conhecimento da existência, né? Senhor Jesus, a mesma coisa é o Senhor conosco. Desde o início Deus nos ama. Senhor Jesus, isso é muito precioso. Desde a fundação do mundo, Deus nos ama. E Deus nos conquistou? Somos difíceis, né? Meu Deus do céu. Imagina no período da paquera, né? Você almeja tal pessoa ali, ela te cativou. Às vezes ela nem sabe que te cativou. Mas você, às vezes, quer dizer, você cativou ela, mas ela tem o intuito de te cativar. Mas você quer dar uma de durão, né? Ou então, às vezes, nem tem sentimento nenhum. A gente tem vários testemunhos com relação a isso, né? Mas, quando você permite ser conquistado, ó Senhor Jesus, amor retribuído, né? É bom você amar e ser amado. O Senhor, Ele espera isso de nós, né? Não basta Ele nos amar, mas nós também precisamos amar a Cristo. É isso que o Senhor quer ver de nós. Ele quer ver atitudes nossas, provando que nós amamos a Cristo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E para isso, como foi dado esse exemplo, todos os dias, né, nós precisamos, né, provar o nosso amor a Cristo. Todos os dias está sujeito de alguém topar no fio, desconectar. Mas precisamos ir lá, Senhor, eu te amo. Demonstrar, não somente em palavras, mas em atitudes, todos os dias. Porque o inimigo, ele está ali, doido para fazer isso, nos desconectar. Mas o Senhor
Todos os dias Ele quer ver esta conexão. Nós ligado a Cristo. Esse é o intuito. Senhor Jesus. Hoje temos a palavra e o Espírito como vacina, né? As pessoas estão preocupadas aí, a gente está passando por uma experiência com relação à Covid. Queira Deus, né, que essa vacina venha cumprir o propósito, que é trazer imunidade à nação, a toda a população da Terra. A palavra e o Espírito, voltando para o aspecto espiritual, né, voltando para o aspecto nosso, a palavra e o Espírito é como essa vacina. Precisamos, dia após dia, da palavra. Precisamos do Espírito. Conectar o nosso Espírito com o Espírito do Senhor. Através da palavra, né? Acessando tudo aquilo que tem relação com Deus. Para que essa conexão permaneça, né? Porque o mistério da iniquidade tem deturpado muito. Graças ao Senhor, devido a essa situação, a gente tem sofrido a falta de nos congregarmos fisicamente, mas graças ao Senhor, a misericórdia nos alcançou. Hoje temos a tecnologia. Pensa só, você na sua casa está recebendo a palavra do Senhor. Para esse momento é essencial a tecnologia, mas também o Senhor nos faz um alerta. Que nós não caiamos no comodismo, ter a igreja no nosso sofá, né? A qualquer momento, queira Deus que isso passe o mais rápido possível, possamos superar essa situação aí da pandemia e voltar a nos congregar fisicamente. E quando estivermos nos congregando fisicamente, com certeza pode cair numa situação de entre ir lá e ficar em casa, eu vou ter a palavra da mesma forma, vou ficar em casa. Basta eu clicar aqui, ligar a tela, vou desfrutar da reunião, vou ouvir a palavra, vou tocar no Espírito. Espera lá, não é bem assim. Se você tem o intuito de se acomodar, com certeza você não vai apreciar a palavra do Senhor da mesma forma que aquele irmão que está presencialmente ali no local físico, porque ele pagou o preço de estar ali presente. Você, pelo seu comodismo, não, vou ficar em casa, é mais tranquilo, não precisa pegar trânsito. O Senhor, Ele olha o nosso coração e Ele honra, né, aquele que aprecia. Se por acaso você está em casa por situações que está relacionado à saúde ou algo nesse sentido, amém, graças ao Senhor. Aí você vê que a misericórdia do Senhor está lhe alcançando. Essa ferramenta, que é a internet, está ali sendo favorável para que a palavra do Senhor te alcance e você se sinta abraçado pelo corpo de Cristo. Viu só? É a mesma ferramenta, mas de forma é usada de forma diferente. Há alguns com o intuito de buscar a palavra do Senhor, de estar ali intertido com a palavra, mas outros às vezes quer ouvir a palavra do Senhor, mas de forma cômoda. Sofá de casa, para que melhor? Senhor Jesus, que o Senhor nos livre dessa situação. Ó Senhor Jesus, vamos ler aqui Hebreus. Senhor Jesus, está terminando, irmãos. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui para que... Ó Senhor Jesus, amém. Hebreus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Hebreus 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade,
que vos afaste do Deus vivo. 18 e 19. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade e a desobediência, né, a gente deixa aqui claro nesse versículo que nos desconecta do Senhor. A incredulidade e a desobediência. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu insisto em dar esse exemplo. Eu acho que às vezes você usando um objeto, você pega melhor, né? Então que não sejamos, né, incrédulos, né? A gente vê que essa geração hoje acredita mais em contos do que na palavra. Hoje querem aposentar a palavra, querem acreditar em qualquer outra coisa, mas não querem acreditar na palavra. Não sejamos esses que são picados pela serpente, né? Esse é o resultado do veneno da serpente. Nos fazer pessoas incrédulas, né? Pessoas desobedientes. Esse é o resultado, né, do picar da cobra. Senhor Jesus, o Senhor quer que sejamos pessoas simples, né, e obedientes. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O Senhor quer que abramos, né, a porta do nosso coração. Recebamos, né, a fé objetiva para a fé subjetiva. Vamos ler aqui Hebreus 4, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Senhor Jesus, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Senhor Jesus, que sejamos aqueles obedientes, né? Quando somos obedientes à palavra do Senhor, o Senhor opera em nós, né, o seu propósito. Senhor Jesus, sejamos submissos ao Senhor, né? Senhor Jesus, essa palavra, né, a fé objetiva, que é o próprio Senhor, Ele quer se materializar em nós. Quando nós, com os nossos ouvidos, ouvimos a palavra do Senhor, abrimos a porta do nosso coração, e essa fé que nos alcança se torna uma fé subjetiva. Senhor Jesus, Senhor Jesus, que tenhamos, irmãos, o Senhor como a nossa vacina, né? A gente vê a importância de Cristo em nós. Assim, hoje, como o mundo almeja essa vacina e como ela está sendo importante, né, para que as pessoas se livrem ali da Covid, pelo menos o intuito dessa vacina é para que se traga imunidade às pessoas. Nós, com certeza, quando somos vacinados por Cristo, nós nos tornamos imunes, né, da iniquidade do inimigo, do mistério da iniquidade, que é o inimigo de Deus. Dia a dia precisamos estar sendo vacinados, né? E também nessa mensagem a gente mostra que o quanto é importante a igreja, né, o corpo de Cristo. A igreja é como se fosse o posto, né, esse posto de vacinação. Você não vai receber essa vacina em qualquer lugar. Você não vai na feira ser vacinado. Você, para receber essa vacina aí contra a Covid, você vai no posto de saúde. Nós, para recebermos a palavra do Senhor como a nossa vacina, precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Então, se veja como membro do corpo de Cristo. Não se veja como ser individualista. Você, como um individualista,
Você mesmo decreta que não faz parte de um corpo. Um membro que não faz parte do corpo, seja o membro mais importante que for, uma vez que ele não faça parte do corpo, ele perde a vida. Então, façamos por onde sermos esses membros do corpo de Cristo. Senhor Jesus, dia após dia, Senhor, não permita que eu venha me desconectar de Ti. É importante? É importante. É importante também. Todos têm a sua devida importância. Mas, de forma individual, para que me serve esse cabo? Para que me serve essa fonte? Mas Cristo e a igreja, né? Aí sim, vai alcançar o qual foi a proposta pelo qual foi produzido. Isso aqui é um carregador de celular. Então, quando há um conjunto, ele vai alcançar o propósito. Nós, conectados com Cristo, pela igreja, almejamos reinar com Cristo no reino milenar. Ó Senhor Jesus, saiba você que você foi posto no melhor lugar. E é nesse lugar que estamos sendo preparados para reinar com Cristo. Não se contente em ser somente um cabo de celular. Você precisa se conectar a Cristo. Dia após dia, todos os dias, se conectar a Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Espero que através dessa mensagem eu possa ter transmitido pelo menos um pouquinho, né, do que o Senhor tem falado a nós. E que possamos valorizar muito mais a palavra de Cristo, possamos valorizar a igreja como o jardim de Cristo, né, onde podemos desfrutar da amplitude, né? São muitas as árvores que podemos desfrutar. São muitos os frutos, né, que podemos desfrutar. A quantidade de frutos. Tanta riqueza em literatura, né? O Senhor colocou no melhor lugar a vida da igreja, o jardim, onde Cristo quer ver cada um de nós desfrutando da sua pessoa. E lembre, fé e ação, né? Não basta nós crermos no Senhor, mas precisamos nos envolver, procurar que membros somos no corpo de Cristo e sabermos que temos sim a importância nesse corpo e que exerçamos a nossa função. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém.